Ora, então, muito boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, e repetindo o que a Dora disse há minutos atrás, eu quero agradecer a presença de vocês. Acho muito interessante ver uma sala tão cheia no nosso Porto, ver a vontade que as pessoas têm de mudar o Porto, a vontade que as pessoas têm de participar nesta mudança e desta discussão, pois nós sabemos que só com discussão e debate conseguimos chegar a uma mudança. Por isso mesmo agradeço a todos a vossa presença. Esta mesa, a mesa inicial, obrigada. A mesa inicial do debate será sobre a exclusão social, um ciclo vicioso. Nós sabemos que a exclusão social anda sempre a par de outros fenómenos sociais, como a discriminação, a marginalização, a reclusão. E não poderíamos começar este debate de outra forma senão com este tema. Para nos ajudar a perceber melhor este fenómeno, quero agradecer às nossas convidadas, à doutora Paula França, que é a interlocutora da Rede Medisa do Porto, à doutora Sónia Rodrigues, que é psicóloga da Faculdade de Psicologia e Ciências da Universidade do Porto e investigadora, e à Ana Cristina, jornalista do Público. Em primeiro lugar, eu vou passar então a palavra à Ana Cristina, que nos falará um pouco sobre o seu trabalho e sobre aquilo que acha pertinente falar sobre a exclusão social. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu acho curioso que se comece este debate abordando a questão da cobertura noticiosa, da pobreza e da exclusão. Porque realmente a cobertura noticiosa é muito importante para criar consciência social sobre este assunto. A cobertura noticiosa pode aumentar o nível e a qualidade do debate público sobre esta questão, que acaba por influenciar os decisores públicos e privados. Não há... Eu estava a ver antes de ir para cá se havia algum estudo aprofundado que me pudesse dizer qual é a percentagem de notícias sobre pobreza e exclusão na nossa comunicação social. E só encontro estudos feitos noutros países. Nos Estados Unidos, por exemplo, a imprensa foi analisada ao longo de 5 anos, 52 jornais foram analisados ao longo de 5 anos, e os investigadores chegaram à conclusão que as notícias sobre pobreza e exclusão representavam menos de 1%, o que é bastante pouco. Não creio que em Portugal a percentagem seja tão pequena, tão reduzida. Parece-me bastante claro que houve um aumento bastante acentuado da cobertura noticiosa sobre estes problemas com a crise da dívida, ou seja, antes da crise da dívida havia muito menos notícias sobre isto do que hoje em dia, porque a pobreza começou a tocar as classes médias e os mídias ficaram muito mais despertos para esta realidade. E é muito frequente haver notícias sobre isto. Ainda esta semana tivemos muitas notícias sobre a pobreza e desigualdade a propósito de um estudo que foi coordenado pelo Farinha Rodrigues. Eu não acho, se me é permitido ter uma opinião, e acho que sim, que o nosso problema seja um problema de quantidade. Eu acho que é mesmo um problema de qualidade. O nosso e de muitos outros países. Ou seja, nós não temos um problema de falta de informação sobre pobreza. O ponto fulcral é a qualidade da cobertura noticiosa sobre este tipo de assunto. Que não seja só a pequena notícia sobre a estatística do INE ou sobre os números da segurança social ou do centro de emprego, mas também histórias com contexto, com perspectiva, que permitam perceber as causas e as consequências da pobreza e da exclusão.
Não há muitos jornalistas que se dediquem bastante a estes temas. Não é um assunto glamouroso, não é uma coisa que traga, que ponha o jornalista na ribalta, que lhe traga promoção. Portanto, não há muita gente a dedicar-se a isto também porque é deprimente, muitas vezes. E os editores dizem isto muitas vezes, dizem-nos que o tema é deprimente, que os leitores não querem saber. Há uma certa ideia de que a população em geral, os cidadãos, não tem muito interesse por notícias de pobreza e de exclusão. É muito engraçado verificar hoje, que agora com a internet nós conseguimos ver o número de visualizações, o número de partilhas. É muito interessante verificar que isso não é verdade. Se uma história for boa, se uma história for bem contada, as pessoas querem ler. E acho que um exemplo bastante claro, que muitos de vocês conhecem, é o exemplo da Dora e do Christian. Eu escrevi a história da Dora e do Christian no início deste ano. Eu já conheço o Christian há algum tempo e tenho acompanhado o percurso dele, e a certa altura, escrevi no início, né, quando ele ainda estava numa situação de grande exclusão, e no início deste ano resolvi fazer a história dele e da Dora. E a história teve mais de 30 mil partilhas no Facebook. É incrível, não é? Se a pobreza, a exclusão não interessa a ninguém, como é que uma história destas tem 30 mil partilhas? Eu acho que esta história tem 30 mil partilhas porque, apesar de ser uma história muito dura, a vida do Christian foi bastante dura, é também uma história que traz, ou que oferece, esperança. É uma história que mostra que as pessoas que vivem numa situação de pobreza ou de exclusão extrema não têm de viver a vida inteira numa situação de pobreza e de exclusão. É possível que a vida delas seja diferente. A história do Cristo e da Dora mostra isso, mostra que é possível. E se calhar então temos de pensar um bocadinho na abordagem que temos feito a estes temas. Eu lembro-me de ter há uns anos, está aqui o Luís Fernandes à frente, que é para mim uma referência absoluta nestes temas da exclusão e da marginalidade. E eu lembro-me de há uns anos estar a discutir com ele a cobertura noticiosa que se fazia, por exemplo, do bairro do Aleixo ou do bairro São João de Deus. Porque nós temos muito, nós jornalistas, temos aquilo que se chama valores de notícia. E os valores de notícia estão muito ligados ao que é novo, mas também ao que é negativo, não é? Ao que foge à norma. E, portanto, nós tendemos a fazer mais notícias, a prestar muito mais atenção ao que corre mal. Okay? Só que ao prestarmos constantemente atenção ao que corre mal, contribuímos de alguma forma para estigmatizar grupos sociais, para estigmatizar lugares, e isto é um grande dilema, porque nós temos a obrigação de denunciar, mas acho que o Luís ajudou-me um bocado a perceber que nós também temos a obrigação de equilibrar. Ou seja, de mostrar não só o que corre mal, mas também o que corre bem, que é para os cidadãos terem acesso a uma informação muito mais verdadeira, né? Não terem uma visão tão negativa da realidade. E estou a dizer isto, já me calo, porque se calhar já estou aqui a passar o meu tempo. Estou a dizer isto porque muitas vezes as notícias que eu leio, e não estou a falar só da imprensa portuguesa, estou a falar da imprensa mundial, sobre pessoas em situação de pobreza, são notícias que reproduzem o estereótipo, a ideia do pobre mandrião,
ou pelo menos, agora está na moda aquela coisa do empreendedor, não é? Pelo menos o tipo que não é empreendedor, não é? Que não se mexe, que não, como é que dizia o outro, de bater punho, não é? Que não vai lá, não é? Há uma certa responsabilização. E o jornalismo que aprofunda a história, que é responsável, que mostra as causas da pobreza e as suas consequências, ajuda o cidadão a perceber que é tudo muito mais complexo do que isso. Que a pobreza tem causas individuais, mas também tem muitas causas que não têm a ver com o indivíduo, têm a ver com a sociedade, com a forma como a sociedade está organizada. Sobre o que é que isto tudo tem a ver com mudar o povo? Eu queria deixar um apelo. Aqui estão muitas pessoas que trabalham com pessoas em situação de pobreza e algumas pessoas que têm essa experiência. Queria deixar aqui o apelo para não se tenha também do jornalista uma ideia errada de que o jornalista não quer saber destas coisas. Não é verdade. Há muitos jornalistas empenhados no seu trabalho e interessados em ouvir estas histórias, em aprofundá-las, em trazê-las para os cidadãos. Tem também de haver, do outro lado, confiança e disponibilidade para contar estas histórias, para fazer com que estas histórias, como a da Dora e a do Christian, possam chegar aos jornalistas e, através dos jornalistas, aos cidadãos, para que todos nós tenhamos muito mais consciência e possamos construir uma sociedade mais justa e mais coesa. Como eu falei no início, há uma série de fenómenos que costumam andar de mãos dadas com a exclusão social. A maior parte desses fenómenos levam, muitas vezes, as pessoas à situação de sem-abrigo e ao consequente abandono e desamparo das crianças. A doutora Sónia Rodrigues participou de uma investigação, coordenou uma investigação que deu conta da situação das crianças em acolhimento residencial. Eu vou pedir à doutora então que nos fale um bocadinho dessa experiência e que nos conte o seu testemunho. Muito obrigada. Eu gostava de poder dizer que acabei essa investigação, mas a verdade é que a investigação ainda está a decorrer. Eu pertenço a um grupo, o grupo de investigação em acolhimento e adoção da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação do Universidade do Porto, e no âmbito deste grupo estamos a fazer o primeiro estudo que avalia a qualidade do acolhimento institucional de crianças e jovens em Portugal. O que é que isto tem a ver com a pobreza? O que é que isto tem a ver com mudar o Porto e mudar o mundo? Eu vou começar por vos contar uma história, que é a história de Marianne, que é uma jovem que em 1870 vivia com uma família adotiva. Pouco importante é para a história, que a verdade é que era vítima de maus tratos muito graves. E tinha marcas de uma tesoura na cara, era agarrada a uma cama, quase não via a luz do dia, era batida com cinto. E alguns vizinhos conheciam a história e fizeram queixa da história à polícia de Nova Iorque, onde Marianne vivia. Mas a verdade é que a polícia dizia que não tinha forma, não havia lei nenhuma em que nessa altura, no final do século XIX, se pudessem apoiar para retirar Marianne àquela família. Porque, na verdade, as crianças, ainda hoje, mas nessa altura, eram vistas como propriedade privada dos seus pais. As crianças são consideradas o último sujeito de direitos. E Marianne foi o primeiro caso em que foi possível retirar a uma família uma criança. E foi com base numa lei que tinha visto a sua aprovação já há algum tempo, que era uma lei de proteção dos animais. Foi possível retirar Marianne à sua família. Porque em 1870 não havia nenhuma lei no mundo que permitisse proteger as crianças. Portanto, o caminho que nós temos feito do direito das crianças é um caminho muito recente. Tiveram primeiro direitos os animais do que as crianças a não ser maltratados. Portanto, isto diz muito do caminho que temos vindo a percorrer. A verdade é que neste momento nós em Portugal temos boas leis nesta área, mas temos muito que fazer para as fazer cumprir.
E as crianças em acolhimento residencial, e desde setembro último já podemos dizer acolhimento residencial e não acolhimento institucional. Acolhimento institucional é um modelo, ao falar em instituições, remete-nos logo para uma coisa má, uma instituição, uma coisa fria, algo que não permite a uma criança crescer com o carinho e com todo o substrato e o apoio emocional que uma criança precisa para o seu desenvolvimento harmonioso. Portanto, o acolhimento residencial é já, só o facto desse termo ter mudado na lei, é já um princípio de que estamos numa fase em que queremos ver essa mudança concretizada. E queremos ver não instituições de acolhimento de crianças, mas sim casas de acolhimento, onde essas crianças possam realmente crescer acompanhadas devidamente. O que nós encontramos em Portugal neste momento há 433 casas de acolhimento. E encontramos uma enorme variabilidade do que são estas casas de acolhimento. Encontramos ainda casas com mais de 90 crianças acolhidas. Encontramos, convém dizer que em Portugal nós temos 8.000, para ser certa, 8.297, de acordo com o último relatório de casa, com números de dezembro, 8.297 crianças em acolhimento residencial. É um número que representa uma em cada 250 crianças. Nós temos um grave problema de natalidade e, no entanto, damos ao luxo de ter uma em cada 250 crianças a crescer em acolhimento. Se olharmos para o número de crianças que são retiradas à família para a sua própria proteção, Portugal não tem um número exagerado de crianças que sejam retiradas à família. É verdade que temos ainda muito que fazer no trabalho com as famílias, ainda antes de decorrer essa medida, especialmente porque, de uma forma quase chocante, essa muitas vezes é a primeira medida. Ou seja, não há historial de que tenha sido tentado outro tipo de medida com aquela família antes de proceder à retirada à família da criança. No entanto, nós temos um desequilíbrio muito grande entre aquilo que é a percentagem de crianças em acolhimento familiar, ou seja, o tirar aquela criança assim da sua família de origem, mas colocá-la numa outra família, e o número de crianças que temos em acolhimento residencial. Nós temos 96% das crianças que estão em acolhimento extrafamiliar, ou seja, fora da família de origem, em acolhimento residencial. E o que estas 43 casas, no fundo, têm as suas vagas e também têm que as preencher, não é? Porque temos um sistema de financiamento que funciona por cabeça, ou seja, cada casa recebe o seu financiamento em função do número de crianças que tem acolhidas. O que cria também não é a qualidade do trabalho que é feito com estas crianças, não é a atenção que é dada a cada criança, não é a resposta às necessidades de cada criança que vai fazer com que uma casa seja melhor paga ou pior paga. É simplesmente o número de cabeças que tem lá dentro. E não interessa se as crianças são adolescentes que até têm problemas comportamentais ou se são crianças que têm necessidades educativas especiais ou que têm algum tipo de problema físico, motor, alguma doença grave e, portanto, exigem mais tratamentos médicos, maior acompanhamento. Ou se é um bebê que até pode ficar no berço. Desculpem, eu estou a dizer pode ficar no berço, mas por favor leiam estas palavras com aspas. Claro que não pode ficar no berço, mas a verdade é que se paga mesmo uma casa que tenha 60 bebés do que se paga a uma casa que tenha 60 adolescentes com problemas de comportamento e que tenha outro tipo de necessidades. O que faz, de uma forma até bastante lógica para quem perceba como estas coisas funcionam, de que as casas prefiram ter bebés. Ora, a questão é que está perfeitamente provado e não há nada, não há estudos que contrariem estes números, de que os bebés e as crianças até aos 6 anos em acolhimento ficam com danos neurológicos que são permanentes, ou seja, não são reversíveis nem por uma adoção e não interessa sequer o tempo que estão em acolhimento. 2 meses em acolhimento de um bebé traduz-se em danos irreversíveis no cérebro daquele bebé. O que quer dizer que aquela criança nunca mais vai poder demonstrar todo o seu potencial, porque a partir dali ela está obrigatoriamente numa situação de desvantagem relativamente a uma criança que tenha
crescido numa família, mesmo que essa família seja de acolhimento. Isto porque os bebés querem colo, os bebés precisam de vinculação, os bebés precisam de... Quem é mãe, quem é pai sabe isso, não é? Precisam de alguém que, se o bebê estiver doente, vão lá dele. E é lógico que se nós temos uma casa com 10, 15, 20, 60, 90 crianças com menos de 6 anos, como ainda existe neste país, é lógico que por mais que nós tenhamos realmente cuidadores que se preocupam, que se empenhem, que trabalhem, porque temos pessoas que trabalham neste tipo de casas, é preciso dizê-lo, com um imenso espírito de missão, portanto, mas mesmo com esse espírito de missão todo, ainda é normal ouvir numa casa, só está cá um mês e ainda chora, porque ainda não se habituou. E todos nós, psicólogos, sabemos que isto, quando uma criança deixa de chorar, quando o bebê deixa de chorar, é um fenómeno que se chama desânimo aprendido. Portanto, já não vale a pena chorar, é o que o bebê aprendeu, não é? Ainda há sítios neste país onde crianças de 7 anos são enfiadas durante horas, e quando eu digo horas, é um dia inteiro, num quarto, porque durante a noite choraram porque tinham saudades da irmã. Isto, neste país, ainda há 46% de casas que são segregadas, e portanto, os irmãos vão para de um sexo vão para uma casa, os irmãos de outro sexo vão para outra. Ainda há uma grande maioria de casas que opta por terem uma população mais homogénea, portanto só têm crianças até aos 6 anos ou crianças até aos 11 anos e portanto quando chegam à adolescência têm que mudar para outra casa. E portanto se tiverem irmãos mais novos, já não chega essas crianças terem visto separadas da família, do pai e da mãe, já vão ser separadas também dos próprios irmãos. E isto faz com que, por mais que o trabalho dos profissionais que trabalham nestas casas seja realmente um trabalho muito empenhado e com muita vontade de ajudar estas crianças, faz com que realmente estas crianças vivam num grande sofrimento. E depois nós temos no nosso estudo valores, eu esqueci-me de dizer isto, porque nem sequer me lembrei de vos explicar o que é que a gente faz. Nós estamos a visitar 90 casas, numa amostra que realmente é representativa daquilo que é a realidade do acolhimento essencial português em todo o país. Até ao momento já visitamos 6 no estudo piloto e mais 30 já da amostra. Portanto, já estamos a 1/3 dessa recolha. É uma recolha muito difícil, que, como vocês calculam, tem muitos custos, para viajar pelo país todo. Cada vez que vamos a uma casa, a equipa tem que ser 5 investigadores. Todo o trabalho preparatório destas visitas às diferentes casas de acolhimento do país é um trabalho muito complexo. Nós temos a sorte de ter conseguido, antes ainda de começar a recolha de dados, estabelecer protocolos com os grandes stakeholders desta área e, portanto, nós temos as 5 tutelas do acolhimento residencial do país, o ICE, a Casa Pia, a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, a Direção Regional de Segurança Social da Madeira e dos Açores, são todos parceiros institucionais deste estudo. Temos também a CNIS, a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade Social e a União das Misericórdias Portuguesas como nossas parceiras e a Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens. Portanto, houve todo um trabalho preparatório para que depois os resultados deste estudo não ficassem na gaveta, porque não nos interessa que os resultados que venham a surgir deste estudo sejam simplesmente para publicar artigos científicos. Interessa-nos realmente gerar mudança. E ao longo deste tempo, porque neste momento nós já temos, dizeria aqui, não tenho que olhar para os meus papéis, 473 entrevistas feitas a crianças, a partir dos 6 anos, que vivem em casa de acolhimento. Temos 300 e... não quero dizer, das crianças eu sei o número dos educadores, tenho que confirmar. Mas mais de 300 entrevistas a 345 entrevistas a cuidadores realizadas. Entrevistamos os diretores técnicos das casas, numa entrevista aberta, que é tratado o seu conteúdo. Entrevistamos os técnicos de articulação da tutela e entramos nas casas e não nos limitamos a fazer estas entrevistas e a passar também uma bateria de questionários aos jovens com mais de 11 anos que nos permitem também saber coisas como o estado da sua saúde mental, do seu ajustamento psicológico, da sua autoestima, do seu bem-estar subjetivo, da sua... realmente nós recolhemos muitos dados. Nossas matrizes de dados as nossas bases de dados são realmente assustadoras, mas estamos a tentar criar todo um conjunto de dados que nos permitam também depois fundamentar
aquilo que pode vir a ser uma revolução no acolhimento residencial em Portugal. Isto porque ainda acontecem coisas como acontece essa menina de 7 anos por chorar de noite, pela irmã ser enfiada num quarto durante o dia inteiro sem ir à escola. E isto acontece neste país no dia de hoje. Não é? Ainda acontece neste país haver adolescentes que durante a noite são fechados nos quartos. Ainda acontece neste país haver crianças que não têm colo e bebés que dormem num estádio enquanto as 2 educadoras que estão de serviço estão num edifício ao lado a passar a ferro durante a noite e só vão de 15 em 15 minutos ver se os bebés estão ou não a dormir. Portanto, se um bebê começar a chorar no momento em que a cuidadora sai, só 15 minutos depois é que alguém lá vai. E isto são situações que não acontecem sem o conhecimento das pessoas responsáveis por estas instituições e sem o conhecimento até dos técnicos que lá trabalham. Mas uma das coisas que nós podemos perceber no nosso estudo é que, para além de as pessoas que trabalham nesta casa não terem formação específica para trabalhar, grande parte das pessoas que trabalham nesta casa não têm muitas vezes um nível básico de estudos, mas os próprios técnicos que trabalham nas casas de acolhimento não têm formação específica para trabalhar nesta área. Até porque as nossas faculdades não lhes dão essa formação específica. Na nossa faculdade existe uma única disciplina que aborda estas questões e o acolhimento residencial, digamos que são 2 aulas de uma disciplina optativa, ainda para mais. Portanto, não é culpa dos técnicos não terem conhecimento. A verdade é que nós, por mais planos dons tenha havido, por mais que haja agora também uma nova tentativa, através de ser mais, de melhorar a qualidade destas casas, a verdade é que mesmo a formação que é feita em Portugal, no âmbito do acolhimento residencial, ainda não é uma formação baseada em evidências científicas, baseada nos dados que a ciência nos permite, que foi possível recolher, mas também porque também não tem havido, por parte, e para uma grande meia-culpa para os investigadores nesta área, não tem havido um grande interesse por parte dos investigadores da área, isto não é uma coisa só de Portugal, é uma coisa que acontece em todo o mundo, em investigar esta área. Portanto, é uma área que normalmente tem um número reduzido de estudos científicos que são feitos nesta área. Agora, nós temos um caminho muito grande a percorrer, não só no trabalho das universidades, no trabalho dos académicos, como no trabalho também que precisamos de fazer com base depois nesses dados científicos que vamos recolhendo junto dos políticos deste país, porque há realmente, a lei está lá, mas é preciso agora fazer cumprir essa lei, e a lei de setembro, a lei 142 está a ser regulamentada neste momento e já deveria ter sido regulamentada, estamos todos à espera que saiam essa regulamentação, mas é preciso que haja diretrizes muito firmes relativamente àquilo que é o funcionamento destas casas, que permitam a estas crianças que crescem em acolhimento, quando saem, estarem preparadas para a vida cá fora. Porque há muitas crianças que nunca compraram uma peça de roupa, porque toda a roupa que tiveram até agora foi roupa dada, em segunda mão, e portanto que nunca entraram sequer numa loja. Há muitas crianças que não sabem ir ao supermercado e depois, é lógico, quando crescem, também não sabem ser pais e mães, porque não sabem fazer as tarefas mínimas de autonomia que nós ensinamos aos nossos filhos na nossa casa. Não tiveram também, muitas vezes, aquele carinho que lhes permite estabelecer uma relação duradoura e que permita depois também acarinhar o seu próprio filho. Não têm estudos suficientes que lhes permitam ter um emprego e mantê-lo mais tarde, de maneira a que possam realmente ser autónomos também do ponto de vista financeiro. E sem uma retaguarda familiar firme, sem que se tenha sido trabalhadas também, tenha sido feito um trabalho com as famílias de origem destas crianças durante o tempo em que elas tiveram acolhimento, elas cresceram em acolhimento e quando saem aos 18 anos, muitas vezes é para as famílias que antes não tinham condições para as ter, que estas crianças voltam, quando as têm. E o que acontece é que, se não têm, também muitas vezes têm esta vontade de ter uma nova família, precipitam-se muito facilmente numa relação afetiva, têm muito facilmente filhos, muito jovens ainda, sem estarem preparados para ter. Filhos esses que lhes vão ser muito provavelmente retirados e que alimentam a grande máquina que é o sistema de acolhimento nacional. Isto é um ciclo vicioso que pode parecer estranho, mas a verdade é que nós ouvimos em muitas casas, a mãe dele também já cá esteve. É triste quando nós vivemos num país
em que realmente tratamos assim as nossas crianças. Este é um tema bastante sensível e que teríamos horas para falar se o pudéssemos fazer, não é? Qualquer um pode ir parar à rua. Qualquer um, basta para, por exemplo, enlouquecer. São palavras da Ana Cristina, num artigo sobre a doutora Paula França e os sem-abrigo, enquanto planeavam uma reunião para uma manifestação artística denominada... Paula, eu só as citei. Sim, as palavras sim, são da Paula, mas estão citadas realmente pela Ana Cristina no público, no texto. Quando planeavam uma manifestação artística denominada Uma Vida como Arte, existimos, somos pessoas, que também cá estão, e agradeço a presença. Vou passar então a palavra à doutora Paula França. Doutora Paula França, o microfone é seu. Ok. Muito boa tarde, agradecer de facto o convite ao Saber Compreender, sendo certo que é um trabalho de rede e, portanto, de conjunto. Eu não vejo isto como uma iniciativa individualista, mas sim como uma iniciativa no caminho da convergência para podermos exercer o planeamento real e a ação efetiva e eficaz para podermos, pelo menos, cuidar e encontrar condições para que as pessoas em situação de sem-abrigo encontrem alternativas aos seus projetos à sua vida atual. Queria também agradecer ao espaço do meu fórum, que um dia disse que havíamos de utilizar e como vê, cá estamos, portanto acho que realmente é agradável estar aqui e é digamos, é um espaço que reúne, que agrega e, portanto, precisamos de mais espaços até deste na cidade. À Câmara, realmente, na pessoa do Dr. Manuel Pizarro e à Misericórdia, na pessoa do Dr. António Tavares, pelo reconhecimento que já tem pela ação do NUPISA e, portanto, isso é de facto uma grande vitória de quem esteve empenhado e desde o princípio a lutar por este modelo. E uma última palavra, não menos importante, se calhar mais importante para a assistência, agradecer de facto a vossa presença e não sou de facto nada otimista quanto o Dr. António Tavares foi. Por uma razão muito simples, porque conheço-vos a todos. Tenho aqui poucas pessoas que não conheço, portanto são os amigos da rede, são as pessoas da rede e, portanto, estas sessões têm que ser dirigidas para quem não sabe nada disto. Portanto, eu acho que nos vamos repetir aqui no encontro, porque, de facto, nós e os outros e nós, nesta convergência, de facto, já andamos a trabalhar desde 2009, pelo menos. E quando olho para a assistência, fico preocupada, como fico em todos os encontros nas vozes de silêncio, de conhecer quase toda a gente. Apesar de me sentir muito mais confortável, não é? Porque é sempre mais agradável. Ora bem, eu fui convidada para escrever um artigozito aí, ando a trabalhar nisso e resolvi passar para o papel algumas coisitas e, portanto, vou fazer aqui um teste até para ver se serve para alguma coisa o que eu vou escrever nesse artigo. E comecei esse artigo por tratar os tempos e a imagem do real, e daí só vou tirar um bocadinho, porque tem a ver com o início, como alguns de nós, víamos a cidade. O teatro acaba e a pequena multidão vai-se desvanecendo, ouvem-se cada vez mais longe os sorrisos e as risadas próprios de um tempo passado com o ator Pedro Gomes. Já agarrados pelo som do sapato a bater na calçada, olhamos a Rua Santa Catarina e reparamos que está vazia. Entre o Majestic e o cruzamento com Gonçalo Cristóvão, desenham-se corpos envoltos em cobertores, como que estacionados nas montras da loja. Contamos 75 vultos que mais tarde viemos a saber tratarem-se de pessoas. Ora, são os sem-abrigo, coitados. Disseram-nos, ou dizem-nos, os voluntários que nos visitam durante a noite lhes deixam bolachas, leite, café, sandes, água e vestuário. Cordoaria, centro comercial dos clérigos, por reconstruir. 4 horas da manhã. 3 dormitórios coletivos de rua improvisados. Os limpinhos, os drogadolas e a sala de chuto. Neste último espaço nada é limpo e os seus utilizadores são vistos pelos vizinhos como os mal comportados. Mas que, apesar de tudo, na maioria dos dias estão na deles. De repente, alguém chega com um sofá de esponja azul debaixo do braço.
Entra na sala, monta o sofá, prepara o material e chuta. Uma operação de 20 minutos. Descansa esticado e amolecido, mais 15. Levanta-se, torna a dobrar o sofá e parte. Vultos de ambulantes procuram agora no chão restos de material para novos consumos. 1h30 da manhã, bom sucesso. 21 cartões seguidos. De passeio, onde param os autocarros, podem ouvir-se falas que não se entendem. São vozes desconhecidas, sim, são línguas não familiares. Ah, são os ucranianos, alguém nos diz. Num gesto de aproximação, ouvem-se cantares alcoolizados e discussões, e quanto mais perto, o cheiro magoa qualquer pessoa. É isso. Sem real aproximação. E do lado de fora, as pessoas sem abrigo não passam de inconveniências para a segurança, para o comércio e para o bem-estar da cidade. Não passam de uns desocupados, drogados, alcoólicos, mal cheirosos e até mal agradecidos. Afinal, quando se lhes oferece um abrigo, até chegam a recusar. Dizem-nos algumas pessoas que por ali vivem. Por tudo isto, dizem elas, têm mais do que merecem. Têm já alojamentos coletivos, refeições, roupas e visitas de voluntários durante a noite. Ora, esta é a situação com que a gente se depara na cidade aqui há uns anos atrás. Quando pensamos na intervenção social em rede, pensamos no princípio dos princípios, apenas de num passo contra o assistencialismo fatalista. E já nem vou explicar isso, porque a Ana Cristina já falou sobre isso, e também queria deixar claro aqui que este espaço não o vou usar para falar de causas da pobreza, nem da existência do sem-abrigo, porque a maioria das pessoas que aqui está já sabe sobre isso, e eu, enquanto assistente social, também já estou farta de discutir isso. Já discuto há 30 anos isso, estou cansadíssima, sei que tenho que me atualizar e, portanto, vou a todos os encontros para me manter atualizada, continuo a ler, mas é aí que eu vou discutir as causas, porque interessa agora, feito o diagnóstico, é avançar. Estamos fartos de diagnósticos. Ele está feito, está concluído, é preciso agir. E é preciso agir com cabeça. Portanto, não interessando aqui analisar as causas do problema das pessoas em situação de sem-abrigo e da sua reprodução social, interessa, no entanto, lembrar que desde a Idade Média, para não irmos mais atrás, sempre se experimentaram soluções que, desde esses tempos até hoje, persistem em ter como referência as teses que apostam em distinguir os bons dos maus pobres, os bons dos maus vagabundos. É determinante também lembrar que as teses políticas e os seus campos de discussão pautaram-se sempre pela exiguidade de recursos, pelo seu cariz assistencialista, exatamente por se considerarem os sem-abrigo uma fatalidade residual na construção socioeconómica das sociedades. De facto, na linha da pobreza, ficam abaixo dos muito pobres e, na sua maioria, mesmo atualmente, ainda são considerados como os maus vagabundos, os mais pobres dos pobres, porque nada fazem por si próprios. O seu número é sempre muito reduzido, esta é uma verdade, por relação aos outros fenómenos associados à pobreza e à exclusão. Ora, numa tentativa de inverter estes códigos de fatalidade, ou alguns deles, e anunciando deveres de mudança de mentalidade, e ainda numa ação dirigida à defesa dos direitos humanos, a Estratégia Nacional Portuguesa de Apoio às Pessoas Sem Abrigo 2009-2015 vem romper em tese com as concepções apresentadas, não só pelas suas metodologias, técnicas e procedimentos de intervenção que propõe, a nível individual, as de âmbito coletivo e interinstitucional, e ainda quando enuncia como referência política no seu preâmbulo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que vamos ter uma mesa a seguir para falar sobre isso, mas já lá vem a ação marcada pelo governo de então para se fazer assim. O Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais, que vem desde 1976, a Constituição da República Portuguesa, 1976, e ainda a Carta Social Europeia, 1961, que obrigam os Estados a promover o acesso à habitação, segundo um critério adequado para evitar e reduzir o número de pessoas em situação de sem-abrigo, com a perspectiva da erradicação gradual e tornar o preço da habitação acessível a pessoas com poucos recursos. Em março de 2008, o Parlamento Europeu aprova uma declaração escrita na qual os Estados se comprometem a solucionar a situação das pessoas sem teto até 2015. Ora, hoje, setembro de 2016, o problema está longe de estar erradicado, embora tenham havido sucessos no que diz respeito à sua manutenção na agenda política, e estamos a falar no caso português e no caso do Porto, porque da outra realidade sei pouco. E pontualmente, aqui e ali, poderem observar-se tentativas de agir em coletivo para o minorar, bem como ter acesso a propostas para a sua erradicação. Deixando de lado aqui também as razões impeditivas dessa erradicação, por não ser aquilo que nos move para a análise aqui hoje, mas sim dar conta de uma experiência, um modelo de intervenção em curso,
propomos-nos descrever os passos fundamentais atingidos pelo Notisa do Porto. Portanto, a ideia aqui é que se tenha consciência que está escrito como é que a gente deve agir. E se não agir assim, não vai tratar de coisa nenhuma. E, portanto, enquanto não metermos na cabeça que aquilo que a gente chama de estratégia nacional, é de facto um produto combinado, depois de muitos estudos, de muitos diagnósticos, de já uma proposta real com a participação de montes, aliás, de todas as instituições do Porto, salvo aquelas que nasceram depois, e que participaram também os próprios técnicos, aqueles que são responsáveis pelo saber da intervenção social. Então, o que eu queria provar aqui a vocês, definitivamente, quero ver se não repetia mais, é que é possível tratar esta questão, ainda que não a 100%, e não a 100% porque devido às heranças enraizadas do passado e à falta de cumprimento de alguns parceiros no que se vai combinando, a gente combina as coisas, depois há parceiros que fazem outras, não estavam planeadas. Em alguns casos isto é possível tratar a questão, em alguns casos com a efetiva integração social e na generalidade prova-se ser possível implementar um sistema de controle capaz de diminuir drasticamente o número de pessoas a viver na rua. Cuidado que eu estou a dizer só diminuir o número de pessoas que estão a viver na rua. Porquê? Porque retirar as pessoas da rua fica muito aquém do necessário, sim? Pois para o sair da rua não é igual a estar integrado e equilibrado socialmente e economicamente. A estratégia diz isso tudo, está lá tudo escrito. E assumida pelos políticos e por vários governos, da esquerda à direita. Sem reforma estrutural, como é proposto pela Estratégia Nacional, e até com ventos adversos à sua implementação, e onde é que eles se notam, esses ventos adversos? Na atomização e na falta de adequação dos financiamentos das instituições e serviços. A Estratégia Nacional nunca foi acometida de financiamento próprio, bem como a sua coordenação nacional deixou de funcionar a partir de meados de 2011. Aliás, um dos exemplos fáceis de se verificar é que no campo da habitação, como não se fez nada, no caso do Porto, são os parceiros que tomaram a iniciativa de ir resolvendo algumas coisas, nomeadamente, como se viu aqui, a Santa Casa da Misericórdia, a benéfica, que não estava nesta mesa, mas também se deu apartamentos, e a Câmara Municipal do Porto. Portanto, ainda com desconhecimento total da estratégia. Portanto, quem está ao nível central nem sabe disto. O segredo desta experiência não é simples. Concretizar a convergência dos recursos, responsabilizar as instituições pelo acompanhamento até a inserção. Hoje aqui o Dr. António Tavares falava do acompanhamento e o Dr. Manuel Pizarro assinava com a cabeça que sim, que isso é essencial. Mas é preciso que isso se faça de facto até ao fim. Admitir no que se falha para melhorar, ser criativo nas respostas, a implementar adequando-as às reais necessidades das pessoas com o problema, convencer novos parceiros com iniciativas sobre esta matéria, de que já existe um planeamento em curso. O grande problema do Porto é que, de facto, nós somos maravilhosos em iniciativas. Somos maravilhosos a combinarmos, porque estão sempre a surgir iniciativas que não se integram no planeamento existente. Fazer participar as próprias pessoas em situação de sem-abrigo no processo de decisão e, sobretudo, envolver todos, mas todos, os que se responsabilizam por um determinado território, a desenvolver a ação programada, governada e orientada pelos princípios emanados da estratégia, não é mesmo fácil. Estou mesmo a acabar. 14 de março, portanto, o caso do Notisa do Porto, 14 de março de 2009, a cidade do Porto acorda com a chamada Estratégia Nacional de Apoio às Pessoas em Situação de Sem-Abrigo. O que é que aconteceu? Um grupo de assistentes sociais a exercer funções em diferentes instituições e serviços vinha já desde 2000 a reunir com a preocupação de fazer combinar a sua ação, bem como a de maximizar recursos com o objetivo de obter resultados quanto à inserção social das pessoas com quem trabalhava, pessoas em situação de sem-abrigo. Naquela altura, pretendiam criar um campo de referência teórica que os ajudasse a delinear um projeto passível de ser avaliado para evitar o ciclo desumano a que estas pessoas em situação de sem-abrigo eram votadas. Reparem, fornecimento de ajudas pontuais permitiam as pessoas que viviam na rua estar alojadas há algum tempo, o qual era determinado por regulamento, 3 meses. Durante 3 meses as pessoas deixavam de ser sem-abrigo para depois voltarem à rua.
Obrigaram-se a mudar o paradigma da intervenção, assumindo a defesa de uma causa, o que permitiu criar condições para combinar objetivos institucionais com objetivos de intervenção. Pois, meus amigos, é disto que se trata. Eu sou obrigada a fazer determinadas coisas no meu serviço porque sou paga para isso, não é? Mas ao mesmo tempo tenho uma formação. O que eu tenho que fazer é conseguir combinar os objetivos institucionais com aquilo que é necessário, de facto, atacar no fenómeno. Senão, também nós técnicos somos responsáveis pela reprodução dele. Obrigaram-se a mudar o paradigma da intervenção, assumida a defesa de uma causa. Esta dinâmica resultou num projeto, embora ainda a responsabilidade fosse a nível técnico, os chamados corredores da liberdade que as instituições e os serviços ainda vão permitindo. Assim, quando a Estratégia Nacional surge, já estes técnicos tinham contribuído direto ou indiretamente para a elaboração desse documento, bem como parte das direções e serviços estavam confrontados para o desafio que lhes era colocado no convite para a assinatura do documento. A maioria das cidades, das instituições do Porto assinou este documento. Então como é que a gente ainda não tirou as 100 pessoas da rua? A maioria, inclusive a saúde. A cidade do Porto fez o caminho e hoje o Unipisa do Porto é uma rede interinstitucional integrada na rede social do Porto, enquanto grupo operativo da mesma, reunida por acordo assinado entre 39 entidades, entre as quais serviços públicos de diversos setores, IPSS, organizações voluntárias, academias, associações ligadas à arte e até já inclui um movimento de pessoas em situação de sem-abrigo. Portanto, trabalhamos alguma coisa e fizemos muito. De referir que, além destas 39 entidades, algumas instituições e organizações ainda não assinaram um acordo. Este pequeno acordo, o acordo local, algumas ainda não assinaram. Outras não vão assinar. Eu tenho a certeza absoluta que não vão assinar. Mas no processo de apoio às pessoas sem abrigo, mesmo os não aderentes vêm sempre usufruir dos produtos do que a rede vai oferecer. Isto é espantoso. De facto, nisso o Porto é revolucionário. O seu objetivo é retirar a rua e acompanhar até à inserção. Eu queria que fixassem bem isto, principalmente os amigos, definitivamente, é até à inserção. Não é só quando se for para o albergue ou quando for para o apartamento, é até à inserção, é até ser uma pessoa de primeira, independente, como disse aqui, como disseram aqui também políticos e diretores de instituições, em plena liberdade de poder agir. O processo de organização do Unipisa conduziu à estruturação de 4 plataformas que contribuem para o diagnóstico atualizado sobre o problema, bem como edificam campos de resposta, ora institucional, ora alternativa. São elas, a das organizações voluntárias, que estão aquém daquilo que é preciso. É preciso os voluntários convergirem numa ação combinada, planeada, com timings definidos, sob pena da gente andar aí todos a monte e numa grande confusão. O da triagem e do acompanhamento, maximizar mais e ainda mais aquilo que se está a fazer a nível daquilo que as instituições fornecem. E obrigar a mostrar as avaliações do que se vai fazer em matéria de acompanhamento. A plataforma Mais Emprego, precisamos de ter gente sentada nessas cadeiras e peço aos diretores das instituições e a quem tem responsabilidades na Câmara para trazer estes encontros empresários. Nós precisamos de outros agentes económicos. Nós precisamos no social de variar o agente económico. E o das vozes de silêncio, que é uma coisa muito importante e que ninguém dá importância, que é a voz da pessoa sem abrigo na primeira voz. Isto é começar a criar espaços, ou pelo menos dinamizar mais espaços daqueles que existem já na cidade, para que as pessoas em situação de sem-abrigo, sejam elas em que patamar estiverem, poderem também decidir não só sobre a sua vida, mas também sobre a vida da cidade. A maioria das pessoas em situação de sem-abrigo não vota. É preciso que votem, é preciso que também façam expressões ou tenham expressões relativamente às opções políticas. Só este bocadinho, estás a ver? O Unipisa do Porto dizia... Ele é muito grande, o artigo é muito grande. É só para terminar com algum ouro, não é? Para dizer que, apesar dos obstáculos, é preciso dar saltos. E eu diria, o Unipisa do Porto inicia oficialmente a sua ação em fevereiro de 2009. Reparem, a estratégia é assinada em março de 2009. O Porto é mesmo vanguardista. Somos os melhores. Realmente já estávamos todos juntos antes, não é? Mas estávamos com 2.500 pessoas na rua. Eu contava 75 pessoas na Rua Santa Catarina. E quem é do meu tempo e passava na altura em que, das últimas vezes, o Pedro Gomes fez trabalhos no Coliseu, de facto é histórico aquelas peças, porque eram
75 pessoas na Rua Santa Catarina, entre o Majestic e Gonçalo Cristóvão, não é brincadeira, vê-se bem. Atualmente, mantemos em acompanhamento cerca de 1000 e ainda observáveis temos 100 pessoas na rua. O índice de pessoas integradas incluídos é baixo, é muito baixo. Contudo, existe. E antes não existia, meus amigos. Antes não existia integração absolutamente nenhuma. Desde 2009 até 2015 foram incluídas. E por isso estão independentes de apoios económicos, das instituições e fazem o que entendem à sua vida, cerca de 20 pessoas por ano. E nós aqui somos leais, porque mesmo aquela pessoa que esteja a trabalhar com salário digno e integrado e efetivamente ainda precise de apoio noutras áreas que não sejam a económica, continuam a ter um gestor de acompanhamento se o quiserem. E temos aqui gente para provar, se quiserem, se tiverem dúvidas do que eu estou a dizer. De referir que também se ficou a saber que muitas pessoas, cerca de 90 até ao momento, estão integradas, mas nunca serão incluídas. O Porto assumiu perante o Nacional, perante o país inteiro, que de facto, quando se fala em RSIs com programas de integração social, estamos a brincar às palavras. Não é? Inserção social, aquilo que se diz, eu vou assinar o programa de inserção, há pessoas que nunca serão incluídas, estarão sempre dependentes das instituições. Não é? Temos 90 pessoas nessa situação no Porto, razão pela qual a Misericórdia, diga-se o que se disser dela, que é má, que é boa, como eu sou aí muitos parceiros dizerem mal e bem, a verdade é que está a disponibilizar casas a baixo custo, a muito baixo custo, exatamente para poder viabilizar a solução para estas 90 pessoas. Essas 90 pessoas têm esse problema, o impedimento do acesso ao mercado de trabalho, por variedíssimas razões. Uma delas é também porque a proteção social tem um valor muito baixo e por isso precisarão sempre de complementos económicos por diferentes necessidades básicas e necessitarão sempre de apoio para o acesso a habitações de baixo custo. Portanto, mais diagnósticos, mais o que é que se há a fazer, está tudo planeado, está tudo escrito. É preciso vontade política e é preciso o cidadão em geral marcar a diferença relativamente à responsabilidade, ou chamar à responsabilidade quem a tem, para fazer cumprir o que está instituído. Portanto, dependemos de nós, mas não é com esta assistência, é com a que falta aqui. Portanto, nós precisamos mesmo de criar outro público para as nossas palestras. Obrigada. É, sim, senhores. Sim, não diria melhor. Muito obrigada. Eu vou dar uns segundinhos ao público para colocar questões, se alguém o quiser fazer. Não? Muito obrigada, então, às nossas convidadas e obrigada ao público. Já são.